vida modifica. Pensando sobre Deus, refletindo sobre as verdades da palavra do Senhor. Outra questão importante quando você vai interpretar um texto é saber o gênero literário da passagem. O gênero literário, o livro, a passagem que você vai ler, pode ser histórico, pode ser uma narrativa histórica, e aí você vai ter princípios de interpretação da narrativa, a gente vai ver daqui a pouco. A passagem pode ser profética, né? Pode ser uma profecia. Então existem critérios de interpretar uma profecia. Pode ser poesia, como salmos, né? E salmos são poesias, mas podem ser proféticos também, porque existem muitos salmos que são profecias acerca de Jesus. São chamados salmos messiânicos. Messiânico vem de Messias. Então, salmos, ou quando você ouvir a palavra profecia messiânica, tudo está relacionado a profecias do Antigo Testamento com relação a Jesus. Esse poesia também pode entrar cânticos? Sim, cântico, Eclesiastes, Provérbios, Jó. Embora Jó é uma narrativa histórica, mas é um livro de sabedoria. Entendeu? Ele ensina, a partir do exemplo da vida de Jó, ele ensina como deve ser as coisas. Enfrentar a tribulação. Agora, uma coisa importante, por exemplo, no livro de Jó, quando você pega os conselhos dos amigos de Jó, você não pode interpretar o que eles estão falando lá como sendo conselhos corretos em tudo, porque há conselhos errados. Tanto é que no final do livro, Deus fala para Jó sacrificar por eles, porque eles erraram na interpretação, eles eram da teologia da prosperidade. Eles diziam que o crente não podia ser, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, tem alguma coisa na sua vida que está errada. Então você veja como é perigoso. Tem declarações que eles fazem que são verdadeiras. Como é que eu sei? À luz de toda a Bíblia. Igual o senhor falou, teologia da prosperidade. Então eu falei, mas será que é certo ou errado? Como que eles estão falando que Jó está fazendo errado, sendo que... Deus falou que ele estava certo. Ele estava certo. Então, e aí se você olhar Jó, você precisa olhar Jó profeticamente também. Por quê? Porque ele tipifica Cristo. E por que ele sofreu? Para apontar para Jesus como servo sofredor. Então ele teve o privilégio de ter a sua vida apontando para o Redentor. Por isso que ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive. Agora, os amigos de Jó, embora bem intencionados no início, eles na realidade interpretaram que Jó estava em pecado. É o que hoje pastores da teologia da prosperidade interpretam. Quando você pega aí pastores aí de algumas igrejas aí, pergunta para eles, mas como é que pode? Jó era um homem reto, íntegro, né? Desviava-se do mal, Deus disse isso, e ele passou por tudo isso, você diz que ele não pode passar? Não, Jó estava em pecado. Jó não conhecia o Senhor, porque ele diz, agora os meus olhos se contemplam, eu me arrependo do pó e na cinza. E Jó está falando aí da intimidade, do conhecimento profundo que ele adquiriu a partir da tribulação com Deus, não que ele não conhecesse Deus. Então Deus mentiu. Deus falou que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Entenderam? Então, isso tudo, você vê, isso é tudo gênero literário. Se não entender, ali no caso dos amigos de Jó, está narrando o que eles falaram, não está dizendo que é certo ou errado. Você está dizendo que eles falaram aquilo. Como é que eu sei que é certo ou errado? À luz de toda a Bíblia. Entenderam? Não é fácil interpretar a Bíblia, né? No próprio texto, né? No início já fala que Deus falando como que Jó era. Exatamente. Ou o testemunho de Deus vale ou não vale. Se ele está dizendo e o diabo duvidou, então o camarada está falando que o testemunho do diabo é mais verdadeiro que de Deus. Que quem duvidou da integridade de Jó foi o diabo, foi Deus. Deus falou que ele era. O diabo disse, mas assim o Senhor também cerca ele de bênçãos, de cuidado. Então é fácil ser. Tira para o Senhor ver se ele não blasfema. Deus tirou, permitiu tirar. Agora toca na vida dele, carne por carne. Deus permitiu, continuou firme. Ou seja, quem é que está falando a verdade? Deus. Entendeu?
nós temos textos que são mandamentos, são ordens. Esse aqui a gente vai ver, tá? Cartas, tem caráter, né? As cartas no Novo Testamento, parábolas, alegoria e assim por diante. Cada um desses tem seus critérios de interpretação. Ou seja, esse é um problema que as pessoas normalmente cometem de erro, né? Elas querem interpretar todos os textos de igual forma. Então elas querem interpretar narrativa, como interpreta profecia, como interpreta livro de sabedoria, e assim vai. E aí elas querem literalizar tudo. E esse é um dos grandes erros, por exemplo, quando você interpreta Apocalipse. Porque as pessoas acham, nossa, o negócio dragão, cabeça lá, besta, os negócios lá, que trem doido é esse? Eu não acredito que vai acontecer. A pessoa começa a achar que vai ser daquele jeito, vai aparecer um bicho do mar aí, cheio de negócio e tal. Não, tudo são figuras de linguagem, símbolos, coisas do Antigo Testamento que João está utilizando para mostrar poderes econômicos, sociais e culturais. Não tem nada de literal naquilo lá. A literal só no aspecto de que vai se cumprir as perseguições, as oposições ideológicas, culturais, espirituais, e o que está por trás disso tudo é o diabo movendo e tal. Mas não as figuras, né? Como o João está colocando ali, a visão de João era realmente daquela forma, só que aquilo que João estava vendo era para apontar profeticamente para acontecimentos históricos. Quando você pega, por exemplo, Daniel não fala dos impérios através de animais lá? Urso, leopardo e tal, representando o império grego, o babilônico grego, depois o romano, o Medo e Persa, depois o romano nessa ordem, né? Babilônico, Medo e Persa, grego e romano. Ele usa isso tudo lá, a visão dele é de animais, e cada um simboliza um império. Tem lá até o Alexandre o Grande, vocês já viram lá? Tem na visão de Daniel, ele fala de Alexandre o Grande, lá do Império Grego, que havia um rei que sobressaía aos outros, e poderoso, e que morre jovem. E depois seu reino divide em 4, que é o que aconteceu com o Império Grego. Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos, se não estiver enganado, né? Você que gosta de filosofia, né? 33 anos, né? Morreu jovem e não perdeu nenhuma batalha em toda a sua vida de rei. Alexandre o Grande foi talvez o maior conquistador da história da humanidade, né? Mas viveu pouco tempo. E aí, quando ele morreu subitamente, o reino dele se dividiu com 4 generais do Império Grego, exatamente como Daniel profetizou. Mas quando Daniel falou isso, ele falou em linguagem de animais. Então percebe, os animais lá, e ele mesmo interpreta, Deus interpreta para ele, né, depois lá, os animais lá simbolizavam poderes políticos, econômicos, que iam dominar a terra, militares, assim como Apocalipse. Então você não pode esse é o grande problema, as pessoas querem, eu mesmo quando não tinha aprendido algumas coisas assim, eu tinha medo de Apocalipse. Nossa, que negócio, eu quero nem ler isso aí. Nossa, agora eu olho Apocalipse e meu coração regozija de alegria em saber que Deus está no controle da história, que Apocalipse é para dar conforto, para dar segurança, dar felicidade, não dá medo. Eu vou entrar em Apocalipse. No final, se eu estiver equivocado, sim, no final da apostila não está Apocalipse, tá? Estrutura de Apocalipse, aí vocês vão entender melhor. Que bom. As crianças, a gente lê Bíblia junto, né? Em casa. E quando termina um capítulo, alguém escolhe outro para ler. E escolher Apocalipse. A gente está lendo com eles Apocalipse. Mas já não entende quase nada, né? Então, muita coisa ali você lê por ler, né? É o que dá para entender, tudo bem, mas muita coisa você lê por ler, não entende. Tem mais de um ano, né, José, que eu estou dando um estudo aqui, né? Em Apocalipse, no capítulo 11, terminando, verso a verso. E eu faço estudo e faço apostila. Então, tem uma apostila, quem quiser depois eu posso fazer, uma apostila do capítulo 1 ao 8 de Apocalipse, dá 120 páginas, explicando verso a verso do estudo. E agora, agora eu estou fazendo a segunda apostila, que é do capítulo 8 até, sei lá quando eu vou fazer, até o 11 agora, né? Então já estou fazendo. Então, na intenção de ajudar, aqui no caso eu fiz para a igreja, para quem vem nos estudos, para poder ter em casa, estudar e entender a estrutura de Apocalipse. Mas grande parte do estrutural, do que está nessa apostila, vai estar nessa apostila aqui, resumidamente, no final. Tá? Vai ajudar bastante. Já
Pode até adiantar, você vai lá na frente, já começa a olhar. Já. mesmo. O Stuart Eliot aí, ele fala que a gente precisa prestar atenção também, além do gênero literário, nas expressões, assim, ó, conjunções, portanto, então, né? Porém, todavia, mas, e assim por diante. Você tem que ter observado o tipo de literatura e tal. Ele continua, ele diz aí também, Stuart Eliot, ele diz também que nós não podemos ler Jó como lemos Daniel, não podemos ler Salmos como lemos Evangelhos e assim por diante. Ou seja, cada um tem um gênero literário. Pois é, lá no seminário conservador, nós, no terceiro ano, no quarto ano, nós tínhamos 4 sermões de prova. Não é? Então, como que era o sermão de prova? A gente pregava, fazia liturgia, pregava diante dos professores e alunos, acabava o culto, a gente sentava no banquinho, e aí os professores sentavam na mesa à frente, os alunos atrás da gente sim, e aí cada professor avaliava dentro da área dele, né? Grego, hebraico, e aí arrebentava. E aí, lógico, isso era para o nosso crescimento, né? Mas graças a Deus eu peguei uma época que eram muito duros assim e fazia a gente esforçar mais ainda. Então, no primeiro sermão a gente empregava um sermão narrativo, o segundo era profético, o outro sermão era nos evangelhos e o último era em cartas. Então, cada um era um gênero literário e a gente tinha que expor dessa forma. Então, é exatamente isso aqui, porque você aprende a trabalhar cada texto dentro do seu gênero literário. Quando a gente viu lá, por exemplo, Isaías, lá no capítulo 1, lembra? A gente viu? Livro do profeta Isaías, visão do profeta Isaías, filho de Amós, né? Visão, né? Visão do profeta Isaías. O livro de Isaías o gênero literário dele que é um livro profético. Ele mesmo diz, é uma visão. Então você precisa interpretá-lo como sendo um livro profético. Entendeu? Vamos para um exemplo prático? Vamos lá. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 28. Esse é um dos textos mais polêmicos. O primeiro espírita kardecista gosta muito dele. Para dizer que a Bíblia ensina consulta aos mortos. 1 Samuel, capítulo 28. Sim. Pode falar. Não, 28, tá? 1 Samuel 28, a partir do verso 1. Não, que quando ela fala que Samuel não está lá, Davi se ajoelha, né? E daí eu não entendi por que ele se ajoelhou. Tá, então vamos ver. Saúl. Quem que se ajoelhou mesmo? Saúl, né? Então vamos. Não, porque ela falou, daí ele se ajoelha. Deixa a sua pergunta aí, Lu. A gente vai interpretar. A gente vai interpretar. Primeiro vamos ler a passagem, tá? É um pouco longo, mas vamos ler o capítulo todo e eu vou. Lembra que a gente já está exercitando aqui, tá? Gênero literário. Primeiro gênero literário, narrativa. Como interpretar uma narrativa? Aqui é uma narrativa, tá bom? A gente vai ler o texto e a gente vai ver o que o texto nos ensina. Eu vou ler o verso primeiro, quem quiser ler o outro, a gente lê rapidinho. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Respondeu Davi a Aquis: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aquis a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se aos filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul, nossa, não estou enxergando nada, a toda Israel e a se acamparem em Gilboa. Vendo Saul no acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Voltou Saul
Eu só interromper um pouquinho, tá? Para não ter que repetir depois. Então, Davi, ele estava do lado dos filisteus, a guerra aqui entre filisteus e israelitas. Samuel já estava morto. Saul, aqui, vendo, olha o verso 5, que os filisteus estavam acampados, foi tomado de medo. Tudo isso tem que considerar no cenário. Saul estava com medo e muito se estremeceu o seu coração. Ele consultou o Senhor, porém o Senhor não respondeu de modo nenhum, nem por nem por tumim. Por tumim era uma forma de jogar, tipo um negócio lá que mostrar a vontade de Deus, né? Não sei, a gente não sabe descrever exatamente como que era, mas era um instrumento. Nem por meio de profetas. Então ele estava desesperado. Olha no verso 7, foi? Foi. Verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médica, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor que é médica. Então ele está tão desesperado que você tem alguma média aí para eu consultar? Porque Deus não havia respondido para ele por meio nenhum. Então agora, se você observar o verso 3, diz que Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Antes ele havia condenado isso, expulsado do reino, mandado matar, mas agora ele está tão desesperado que ele quer ver se sobrou alguma. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Então ele disfarçou por quê? Porque ele havia mandado matar tudo. Então se chegasse como o Saul lá, sem estar disfarçado, naturalmente a médica não ia aceitar falar nada, porque ela teria medo. Verso 9. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes, os adivinhos, por que então me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Sem que ela soubesse que se tratava de Saul, ela já estava com medo que Saul soubesse. Ela sabia o que havia acontecido com outros médiuns. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como diz o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por ele. Ele jurou a ela que não faria nada de mal, mas sem que ela soubesse que era ele. Verso 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Quem é que diz para ela quem deveria subir? É Saul. Ele diz: é Samuel que eu quero que suba. Ela não sabia quem era. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ela viu Samuel. E ao ver Samuel, supostamente Samuel, ela então aí descobriu que se tratava de Saul que estava lá. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião. Tem o 13, né? Acho que 13, né? Falta o 13. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Então veja, depois a gente vai ver mais detalhes, né? Mas Saul não está vendo, quem está vendo é ela. E ela fala que vê um Deus subindo da terra. Verso 14. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então agora a conversa entre Saul e o suposto Samuel. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Aí o Samuel dá uma dura no Saul. Verso 17. Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, eles te disseram: tirou o reino de tua mão e deu aos teus amigos da vida. Fala certinho, né? Verso 18.
O que ele está dizendo aqui já era fato conhecido, né? Lá no passado, lá, quando ele não matou os amalequitas, agora ele está falando, você não fez aquilo lá, e naquela época já Samuel tinha dito que Deus havia rejeitado ele por causa da desobediência dele, ou seja, era fato público conhecido. Verso 19. E o Senhor entregará a Israel contigo na mão dos filisteus e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então tem uma profecia agora. Israel vai ser entregue na mão dos filisteus, e ele vai morrer, os filhos dele vão morrer, e todo Israel será entregue aos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então o medo tomou mais ainda conta dele. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora a mulher aproxima dele. Verso 20. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Ele, porém, recusou dizer: Não comerei. Mas aos seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz. Levantando-se do chão, sentou-se na cama. Tinha mulher em casa, dizia que matou. Tomando farinha, matou, e correu em busca. Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Tá bom, então vamos tentar interpretar esse texto. Difícil, né? Nossa, dá a impressão que E aí, como é que faz, eu né? tô morto mesmo. Então os espíritos estão certos. O morto pode voltar e falar, ainda profetizado, né? Vamos tentar interpretar. Primeira coisa, é uma narrativa, não é? A narrativa se propõe a contar o fato, como o observador viu. Nós temos aqui Saul e tem duas pessoas com Saul. Essas duas pessoas, provavelmente, elas que contaram o que aconteceu lá. Então, o autor de Samuel, que naturalmente não é Samuel, que já tinha morrido, ele então está narrando conforme foi contado o que aconteceu. Ele não está dizendo que o que aconteceu é certo ou errado, simplesmente está dizendo o ponto de vista daqueles que lá estavam, daquilo que foi narrado a partir daqueles que observaram aquela experiência, tá bom? Isso é importante a gente entender. Então, primeira coisa, narrativa não se propõe a dizer o que é certo e o que é errado, ela propõe apenas narrar o fato. Por exemplo, se você usar isso, interpretar dessa forma, então o homem, o crente, pode ter muitas mulheres. Samuel teve, Davi teve, Salomão teve, né? Moisés teve mais de uma mulher, Abraão teve a escrava, então pode ter, é a narrativa, não está dizendo que é certo ou que é errado, nós sabemos que é errado. Por que sabemos? Porque existem mandamentos que dizem que é errado. Agora, só está narrando o que aconteceu, correto? Os mormons, por exemplo, dizem que nós podemos ter muitas mulheres porque Davi teve, Salomão teve, então eles têm muitas mulheres. Lá nos Estados Unidos tem regiões lá que eles habitam lá, em que eles têm várias esposas para depois habitar as estrelas e ter os seus descendentes. Agora, primeira coisa. Eu nunca entendi muito bem isso, porque lá eles tinham tantas mulheres e... Fala na Bíblia? Hoje, Não, porque é o seguinte, a Bíblia condena ter mais de uma mulher. A ordem está lá em Gênesis, ter uma só mulher. E isso você pode ver depois que Paulo diz para os pastores, presbíteros, lá em Timóteo, ele diz que para ser um homem de uma só mulher, porque a cultura romana dizia que você podia ter várias, né, tal, amantes, assim por diante. Então a Bíblia condena como um todo. Agora, por que era tolerável, socialmente falando, em Israel, o rei ter mais de uma mulher? Porque os reis, eles tinham o seu harém, e era uma forma de glória
eles terem muitas mulheres. Então não é que Deus aprovava, mas havia uma certa tolerância social nessa perspectiva aí com relação aos reis. Mas não significa que Deus se agradava disso, está só narrando que eles tinham. Ou seja, não era escândalo para a época um rei, um homem de Deus naquela época, não quer dizer que era certo, mas não era escândalo naquele momento cultural ter muitas mulheres, ter muitos filhos, até eles casavam com filhas de outros reinos lá para poder ter aliança e tal, havia essa questão toda política, essa questão toda. Então a Bíblia não aprova, há um texto que eu me lembro agora, em que diz que o rei Israel deveria ter uma só esposa, não me recordo agora, mas o mandamento era esse, eles desobedeciam a Deus. A prova de que eles erravam tanto, que é o resultado. Salomão, por exemplo, ele desviou-se do Senhor por causa das suas mulheres, que enfeitiçaram o coração dele, né? Então, ele começou a afastar-se do Senhor. Então havia várias consequências por causa disso aí. Você vê a inimizade entre Absalão, Aminon, né, que eram filhos de mães diferentes, mas filhos de Davi. E eles eram inimigos, não só porque Aminon matou Tamar, ou Aminon violentou Tamar, mas porque já havia uma certa rixa entre os dois. Então, isso eram as consequências familiares. Agora, como que eu sei que tal prática os patriarcas, por exemplo, tinham? Às vezes mais de uma esposa, porque também culturalmente os patriarcas eram pequenos exércitos, né? Os patriarcas, pode ver que Abraão, por exemplo, ele juntou os seus moços lá para livrar Jó do sequestro que ele teve lá, foi sequestrado lá, e ele venceu 5 reis lá, a cidade. Então eles era um mini exército, né, que eles tinham, e eles tinham essa cultura de ter mais de uma esposa. O que, no caso de Abraão, por exemplo, o fato dele ter tido Agar trouxe maldições até hoje, que são os terroristas, né, os muçulmanos, descendem de Ismael, jumenta selvagem, dá coisa para tudo que é lado. É por isso que até hoje. Então a consequência está aí. Ou seja, a narrativa só narra, não está dizendo certo e errado. Agora, ela apresenta indícios. Agora, como que eu sei que certa atitude narrada é correta ou não? Pelos mandamentos. Os mandamentos determinam a justiça e a santidade de Deus. E os mandamentos, então, mostram se aquela atitude foi certa ou não. No caso aqui, nós temos texto, algum irmão abra em Levítico 20, verso 27, outro irmão abra em Deuteronômio 18, verso 9 a 14. Levítico 20, 27, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14. Vamos ver a lei, o que a lei diz. Deuteronômio 18, verso 9 a 14, Levítico 20 e verso 27. Quem achar primeiro pode ler, por gentileza. Vamos ler primeiro. Pode ler, tanto faz. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, Nem cantador, nem necromante, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. É abominação ao Senhor. E por esta abominação, o Senhor teu Deus nos lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então aí, o que Deus está falando? Vocês vão possuir a terra. Deuteronômio é o livro que Deus está usando Moisés para relembrá-los tudo aquilo que foi dito antes. Para essa geração que vai entrar na terra prometida, eles vão encontrar Canaã, que é já habitada por várias cidades e estados, que havia um paganismo, adoração aos deuses pagãos, sacrifício de crianças aos deuses e todo tipo de abominação ao Senhor. Dentre essas práticas havia a consulta aos mortos. Então era uma prática de Canaã. E aí Deus fala o seguinte: vocês vão para lá e vocês não vão aceitar essas práticas.
Isso é abominação aos meus olhos. Ou seja, Deus está mandando, ordenando ao povo de Israel nunca aceitar a consulta aos mortos. Está claro isso? Levítico 20, 28. 20, 27. Pode ler quem quiser. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O que era a ordem de Deus? Necromante é para morrer. É para matar. O que Saul tinha feito antes? Tinha mandado matar, cumprido a lei. É o que está aí no capítulo. Volta lá para Samuel. E consultar também, né? Consultar também. O que consulta e quem é consultado. Sim. Quem dá consulta. Morre os dois. Por quê? Para impedir que isso cresça dentro do povo, essa influência. Ou seja, corta o mal pela raiz. Tanto é grave que ele especificou, né, pastor? Muitas coisas é errado, pecado, ele não está especificando, assim, falando especificamente, né? E esse caso, sim, bem claramente, né? Ou seja, pensa comigo o seguinte, se você tem mandamentos claramente dizendo que Deus abomina isso, que isso é prática de povos pagãos, e você tem uma narrativa que diz, aparentemente, que Samuel, que era um homem de Deus, voltou e falou com Saul, então você tem um problema na Bíblia. Concorda? Então está em contradição. Agora, se nós partirmos da ideia, que é a ideia correta, de que não há contradição na Escritura, então a nossa interpretação tem que ser reavaliada. Concorda? Então nós precisamos, primeiramente, primeiro princípio, que o que interpreta certo e errado no narrativa, mandamento. Mandamento é dizer que é errado. Está claro para os irmãos, né? Agora, tão errado que se você voltar lá em Samuel, a média estava com medo. Ela estava com medo, porque Saul já havia cumprido a vontade de Deus de matar, de expulsar e tal, e ela estava escondida. E ela falou, se souber, eu vou morrer também. E ela sabia exatamente da lei. Outra coisa. Então, a primeira coisa é essa. Você precisa observar os mandamentos que vão mostrar o que é certo e o que é errado na prática, na narrativa. Nós já vimos que a prática de Saul consultar a médium errada, Deus condena. Agora vamos ver na própria narrativa. Então, veja só, olha o raciocínio. Se eu tenho um mandamento que diz que é errado e a narrativa diz, aparentemente, que foi feita uma prática que Deus permitiu ali, então, como eu disse, aparentemente tem uma contradição na Bíblia. Como nós sabemos que não há contradições, então eu preciso encontrar na narrativa indícios de que mostrem para mim que ali não foi Samuel que apareceu. Certo? Concorda? Vamos lá. Vamos ver os indícios? Primeira coisa, eu já falei, vou só apresentar algumas coisas do cenário que eu já mencionei. Né? O verso 8 diz que Saul estava disfarçado, estava com medo por causa dos filisteus. E também ele havia consultado o Senhor e o Senhor não respondeu de modo nenhum. Então ele estava desesperado. E o seu desespero... Saul era um cara, eu acho que ele era bipolar, ele era um cara extremamente problemático emocionalmente. Né? Ele era um cara medroso, ele era um cara... Uma hora ele estava feliz, uma hora ele estava, de repente, ele estava aprovando Davi, de repente jogava lança de Davi, meio doido, né? Então ele né, você já viu, percebeu? A narrativa mostra essas inconstâncias emocionais em Saul o tempo todo. Ele perdeu Davi, falou, meu filho, você depois quer matar o cara. Então ele era assim, instável emocionalmente. E ele estava aqui desesperado, porque quem dava um equilíbrio a ele, o ajudava e até gostava dele era Samuel. Samuel estava morto. Deus não respondia a ele por meio nenhum e estava desesperado. E aí então vai até essa média de dó. Então percebe o seguinte, quando a pessoa está desesperada com alguma coisa, ela enxerga o que ela quer enxergar. Não é assim? Ele queria ver Samuel, ele queria ouvir Samuel, ele queria que Deus respondesse e então qualquer coisa que fosse dito a ele aceitaria. É igual essas pessoas quando vão ir lá no Chico Xavier, agora vão nos outros aí que substituem o Chico Xavier, aí vão lá, o filho morreu assassinado e tal, aí fala assim, aí escreve qualquer coisa lá e fala que é o filho dela, meu filho, e a pessoa quer acreditar que seja. É lógico que nesses casos são os demônios que utilizam de recursos que se assemelham na voz, no estilo de escrever e tal, mas a pessoa está predisposta
a aceitar aquela realidade, porque ela está desesperada. Qualquer coisa que possa dar a ela a esperança de ser com quem ela quer falar, geralmente filho, né? O marido, a esposa, a pessoa fica, ela quer aceitar. Então é o caso de Saul aqui, ele estava desesperado. O verso 11, então ele disse à mulher, que te farei subir? Uma pergunta interessante, ela não era médium? Mas por que ela não sabia quem que era para ser consultado? Você chega lá, a pessoa fala que adivinha, mas o que você quer saber? Ué, você tem que saber o que eu quero saber. Você não é adivinhadora? Né? Ela pergunta para Saul, mas quem que é que você quer que eu faça subir? Na verdade aí, se ela é adivinhadora mesmo, ela devia saber que já era Saul. Exatamente. Ele está disfarçado, falou assim, você pensou que me enganar, né? Eu sabia. Por exemplo, os profetas, você pode ver Eliseu, Elias, tem ocasiões lá que queriam enganar eles já falavam o que estava por trás, quem estava por trás, o rei que mandou, eles já falavam na lata o negócio, não era? Porque Deus revelava a eles. O Senhor Jesus, Filipe e Natanael, por exemplo, lá ele fala lá que Natanael, né, que duvidou que fosse o Messias, né, e debaixo do carvalho lá, em João capítulo 1, e ele fala, você estava lá e você duvidou que eu fosse e tal, agora eu creio que o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, é só porque eu falei que você falou lá, você acredita em mim? Então Jesus já disse o que ele havia dito lá longe, lá debaixo de uma árvore lá, e ele revelou o que ele tinha dito lá, porque Deus revelou isso. Agora, no caso da média, ele fala assim, mas quem é que você quer que faça subir? E nem sabia que era Saul, então já mostra a incompetência dela. Agora diz aí o verso 11 também, que a quem farei subir? Subir de onde, né? Não descer. Quando é do céu, a Bíblia fala descer. Descer anjo do céu. Né? Você pode perceber que sempre fala, quando é de Deus, fala subir. Traz a ideia de coisa infernal, não é a coisa do céu, porque sempre que se pode ver na Bíblia, sempre que fala de anjos ou de revelações, Samuel foi pro inferno. O inferno não existe ainda, né? Mas esse estágio que o inferno vai ser inaugurado com o diabo sendo lançado, né? Mas a ideia de esse estado de ira de Deus sobre aqueles que estão perdidos, não que Samuel estivesse lá. Mas a ideia de subir aqui, ela contrapõe a ideia de descer. Mas é um detalhe, só estou mostrando os detalhes do texto. Vamos lá. Mais aqui, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Está tudo na apostolista, eu estou resumindo aí. Se você olhar o verso 12, vendo a mulher a Samuel, Saul não viu. Quem viu, suposto Samuel, foi a médium, não foi Saul. E aí quando ela viu o suposto Samuel, ela gritou em alta voz, foi revelada a ela, aí agora ela sabe, é Saul, né, porque você... Aí ela fica doida, ela desesperada. Aí, depois, outra coisa, o verso 13 e 14, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então, mais uma reafirmação de que Saul não estava vendo nada, quem estava vendo era a médium. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus sobre a terra. Esse Deus aqui tem minúsculo. Porque não é Deus verdadeiro. Agora, quem é que está falando que não é uma mulher pagã? Uma mulher mística? Como é que ela poderia interpretar o fenômeno que ela estava vendo lá, de um espírito lá? Ela ia interpretar como um Deus. Se você falar com um espírita que ele estava vendo, fala que é um guia. A forma da religião dele, ele enxerga os demônios, né? Ele fala, é um guia, o candomblé é um orixá, a cavala que recebe, né? É o médium. Aqui ela era uma cavala, ela está recebendo uma égua. Cavalo é quem recebe no candomblé. Aí o orixá no candomblé, na religião pagã, cananita, a interpretação não era orixá nem guia, era um Deus. Quem é que você está vendo? Deus. Está entendendo? Ela está descrevendo como ela interpretava as coisas. Ou seja, ela não estava vendo Samuel, ela estava vendo um demônio se passar por Samuel. Essa é a minha tese aqui no texto. Vou provar isso. Ela está vendo um demônio, a visão é dela, e ela está dizendo que é um Deus. Porque a forma dela enxergar os demônios
com espíritos guias, como eu disse aí no Espiritismo, ou orixá, na linguagem religiosa dela, era um Deus. Quando se vai nesses lugares também, a pessoa que vai atrás, tipo, do filho, né? Pra saber do filho, enxerga ou não enxerga também? É só aquela pessoa, será? Então, eu vou provar aqui que ela fica em transe. Pode falar. Aí você vai. Fala, vejo deuses. Deuses, né? Então, é porque Elohim, né? O termo aí, Elohim pode ser traduzido como deuses ou Deus, depende do contexto. Então pode ser tanto uma como a outra. Quando é aplicado a deuses pagãos, então fica deuses. Ou Deus também, Deus minúsculo no caso aqui, porque Elohim também é o nome de Deus, como é só a Deus. Olha o verso 14. Aí Saul perguntou a ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Olha só o termo, o texto. Entendendo, ele deduziu que era Samuel. Ele não mostrou assim, aqui é a foto dele, tinha também, né? Aqui é a foto dele. Agora Samuel era uma figura conhecida. Essa médica certamente conhecia. Mas ela diz que viu um ancião com a capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou, porque ele achou que de fato fosse Samuel. Mas lembra de uma coisa, ele não está vendo Samuel. Quem viu, supostamente Samuel, é a mulher. A gente só pode se prestar a Deus, né? Mas ele não está nem com nada mais, não. Que seja Mas é um indício. Sim, a própria atitude dele, como a Lu disse, né, o texto lá diz, que quem consultava também tinha que ser condenado, né? Tanto o que consultava como ele já estava completamente condenado. Agora eu quero que você observe o seguinte, verso 15, Samuel disse a Saul, a mulher sumiu. Se você olhar o verso 15, aí esse suposto Samuel vai falar com ele, e a mulher só aproxima no verso 21, ó. Aproximou-se de Saul a mulher. Aí Samuel já não aparece mais. O que isso quer dizer? A mulher que viu Samuel, não foi? Saul não viu, ela descreveu para ele. Quando ela entra em todo o processo de transe, de incorporação demoníaca, aí fala na voz, provavelmente na voz de Samuel para ele, porque o diabo sabia a voz de Samuel, fala na voz dele o jeito de Samuel falar, e Saul já entendendo que se tratava realmente de Samuel, então esse demônio, através dessa mulher que era médium, exatamente o que acontece hoje, nada diferente, no centro espírita, né? O médium incorpora, ele fala na voz lá do suposto cara que morreu, e conta e tal, e a pessoa, então, ou seja, ela sabe de tudo o que aconteceu. Então, essa mulher está em transe, por isso a narrativa não fala mais dela, só fala depois que esse suposto Samuel fala tudo. Aí depois que fala tudo de Saul, olha o verso 20, Saul fica com grande medo, aí que ela aproxima, Saul do trânsito e vai falar com ele. Percebeu aí na narrativa? Então ela está em transe, ela está endemoniada. E esse demônio se passando por Samuel, para enganar Saul, porque Saul tinha que morrer. Aí você vai ver na Bíblia textos que falam, por exemplo, 1 Reis 22, verso 19 a 22, fala, vamos ler lá rapidinho, 1 Reis 22, verso 19 a 22, 1 Reis 22, verso 19 a 22. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Certo. Aí é outra narrativa.
O Acabe lá, ele fez aliança com Josafá para guerrear. Não sei quantos filisteus, né? Se não me engano ali. É isso mesmo. E Josafá queria que Deus falasse se deveriam ir para a guerra ou não. Os profetas de Acabe diziam que Acabe queria ouvir, que ele queria prosperar, queria vencer, e tal. Só que Josafá, vendo que eram tudo profeta da teologia da prosperidade, na época, né? Que era de Baal, e é verdade, Baal é o deus da prosperidade, e Baal era o deus da Jezabel. Então Josafá disse, não tem um homem de Deus aqui para a gente consultar? Ele falou assim, tem, mas esse homem de Deus, que é Micaías, ele só fala que é mal contra mim. Aí Micaías foi levado lá para a presença dos dois reis, e aí Micaías descreveu o que aconteceu no mundo espiritual. Disse, olha, Deus estava com os exércitos do lado direito e esquerdo, ou seja, anjos caídos e não caídos, que mostra que os demônios prestam conta a Deus. E Deus falou assim, como que eu vou fazer? Não acho que Deus não estava com essa dúvida, né? Mas só mostra como as coisas aconteceram. Para Acabe cair. Aí um dizia de uma forma ou de outra, aí um espírito maligno, porque você não pode achar que é um espírito de Deus, um espírito de anjo perfeito, porque para mentir, né? Um espírito maligno, um demônio, disse, eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, os profetas da teologia da prosperidade lá de Baal. E aí, então, Deus falou assim, vai e prevalecerá. Ou seja, Deus permitiu que aquele espírito de mentira, que era um demônio, falasse através dos profetas de Baal. E aí, então, foi isso que Micaías disse, levou um tapa no rosto aí, dos profetas lá, né? E ele falou, se Acabe não morrer, eu não sou profeta. E aí Acabe foi lá, trocou de roupa lá com Josafá, acho que filisteus mesmo, lançou uma flecha a esmo lá, entrou na armadura de Acabe e matou ele. Cumpriu o que Deus falou. O que isso quer dizer? Que Deus utilizou de um demônio para usar os profetas para levar Acabe à morte. O que aconteceu aqui é exatamente o que Deus usou, permitiu, né, vamos colocar assim, um demônio se passar por Samuel para levar Saul à morte e Davi reinar, cumprindo a vontade de Deus. O diabo, ele sabe o nosso passado e o que está acontecendo, certo? Presente não. Sim. O futuro não sabe. Sim. Não sei se eu entendi. O versículo 19 não está falando do futuro aqui? É outra questão, não vamos ver agora. Está dentro do esquema aí, mas bem colocado. Até aqui está claro, né? Então vamos lá. Por que não é Samuel? Primeira coisa, aí vai o que você falou aí. Para ser Samuel, a profecia tinha que se cumprir totalmente. Lá em Deuteronômio 18, verso 15 a 22, não precisamos ler, mas lá diz que o profeta tinha que, para ser verdadeiro, tinha que falar e cumprir exatamente o que ele disse. Se não se cumprisse, então teria que ser morto e apedrejado, porque não era profeta de Deus. Samuel era um profeta de Deus. Portanto, se fosse Samuel, o que ele disse tinha que se cumprir. E ele disse o quê? Que você, Saul, falou do passado, né, falou do presente e falou do futuro. Agora, o que ele falou do futuro é que Saul morreria e todos os filhos dele morreriam naquele dia. Mas a gente vai lá, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 e 10. 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 e 10. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel. Na idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Reinou 2 anos. Somente a casa de Judá servia a Davi. Morreram todos os filhos de Saul? Não. Então não morreu todos os filhos e a profecia não se cumpriu, o que revela claramente que não era Samuel, porque tinha que se cumprir totalmente a profecia que ele deu a Saul. 2 Samuel 2, verso 8 a 10. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Tá claro, Lu? Ficou claro? Agora, o diabo ele não sabe o futuro, mas ele sabe de probabilidades também, né? Não teria nem precisava nem ser muito inteligente para saber que Saul ia dançar, né? Porque ele já tinha rejeitado eles. Davi já era ungido.
Deus não respondia às consultas dele. Os filisteus estavam lá cercando lá e ele morrendo de medo, o rei. Então é questão de probabilidade. O diabo é muito bom nisso. Então não precisa nem de profetizar, só dizer isso, a realidade já demonstrava isso. Mas o fato é que, ainda assim, poderia Deus ter, ainda que se tivesse cumprido, não provaria que era Samuel, porque Deus poderia ter dado essa revelação ao espírito maligno para enganar. Deus poderia ter falado, não, fala assim, assim, assim. Não teria nenhum problema. Deus sabe o futuro, e ele determinou, então poderia revelar isso, se ele quisesse. Estou dizendo se fosse o fato, mas o fato é que a própria narrativa demonstra que a profecia não se cumpriu. E a citação mais à frente de que um dos filhos dele não morreu. Então é a prova de que a profecia não cumpriu, portanto não é Samuel, à luz do texto de Deuteronômio 18, que diz que o profeta tinha que falar e cumprir tudo o que ele tinha dito. Outra coisa também, a Bíblia nunca apresenta mortos voltando e falando. A Bíblia apresenta ressurreição. Você tem a ressurreição de Lázaro, para apontar para a ressurreição final. Quando Cristo morreu na cruz, mortos ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Você tem isso. Ressurreições, né? Os apóstolos citando pessoas. Mas o que é isso? Para mostrar apenas o que vai acontecer na consumação. Você não tem mortos voltando. No caso da parábola do rico e Lázaro lá, em Lucas capítulo 16, verso 27 e 31, quando o Lázaro vai para o seio de Abraão, simbolizando a presença de Deus, e o rico vai para o inferno lá. E aí o rico fala assim, não, Abraão, deixa eu voltar lá para falar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ele diz, não tem jeito, eles já têm a lei e os profetas, o Antigo Testamento. E isso é suficiente, ou seja, você não vai voltar. Não tem volta. A Bíblia toda fala isso. Em Hebreus, por exemplo, quando fala lá da morte de Cristo como sendo uma experiência única, fala, usando como exemplo, dizendo que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus 9, verso 23 a 28. Portanto, toda a Escritura ensina que primeiro, é proibido consultar médicos, porque é consultar demônios, não mortos. E é para ser enganado, por isso Deus condena, porque consultar o médico é consultar demônios e ser enganado por eles. Então Deus, para não permitir o seu povo ser enganado, ele diz, não é permitido isso. Segundo, a Bíblia toda apresenta que mortos não voltam para falar em nenhuma situação. A única passagem que aparentemente parece ensinar isso é essa. E vocês viram que ela não resiste a um teste bíblico e da própria narrativa. E terceiro, que a Bíblia condena isso e mostra claramente essa impossibilidade. Alguma dúvida? Não mais. Próxima aula a gente vai estudar Isaías 53. Levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se puderem ler o texto, ajuda. Embora a leitura do texto simplesmente não vai responder todas as questões, mas já ajuda. Então, ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Descobri que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Vim a Jesus Cristo e a vida eterna
ser que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu na dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo.
uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz com expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia,
todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
vamos dividir as vozes. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor.
Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar
de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar. De atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me
ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Amém? Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, né, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus.